Oi, gente! Hoje eu tô aqui pra falar, se vocês não perceberam pelo título, de Kurt Cobain. Nesse mês de maio eu tive uma overdose de Kurt Cobain, começando pelo documentário que foi lançado em 2013, que chama Montage of Hack, e depois eu gostei tanto do documentário que eu li a biografia Mais Pesado que o Céu. Então, falando especificamente do documentário, esse documentário ele se diferencia dos outros já feitos sobre o Kurt Cobain, porque dessa vez a família dele autorizou o documentário. Então, a gente tem aqui pela primeira vez os diários pessoais do Kurt mostrados no documentário, e a gente tem também vídeos caseiros filmados pela mãe do Kurt quando ele ainda era criança. Então tudo isso é inédito mesmo para os fãs do Nirvana. A filha do Kurt Cobain, a única filha que ele teve, que chama Frances, ela é uma das produtoras do filme. Ela não chega a aparecer no documentário, mas o nome dela está acreditado no final. Então aqui, como o filme foi autorizado pela família, a gente tem entrevista com a mãe do Kurt Cobain, com o pai do Kurt Cobain, com a madrasta dele, com a irmã, com a própria Courtney Love, com o Christy, que era o baixista do Nirvana, e com a primeira namorada do Kurt Cobain, que é a Tracy Marander, não sei como pronuncia. O David Grohl, que era o baterista do Nirvana, ele não apareceu no documentário. Ele também não tá na biografia que eu li, não sei porquê. Se alguém sabe o porquê, me expliquem. Mas é assim, eu gostei muito do documentário. Ele segue uma ordem cronológica, desde o nascimento do Kurt até a morte dele. Mas o documentário é bem caótico, assim como eu imagino que o próprio Kurt tenha sido. Porque ele mistura as imagens dos diários, que são bem perturbadoras às vezes, com as músicas do Nirvana, com animações que eles fizeram a partir de alguns episódios que o Kurt conta nos diários dele, com entrevistas, com shows do Nirvana. Então, quando você termina o documentário, você recebeu uma quantidade gigantesca de informação que você não está conseguindo nem processar direito. Uma coisa que eu achei bem legal do documentário é que eles pegaram as músicas do Nirvana, principalmente as mais famosas, e eles deram novas versões. Então, Smells Like Teen Spirit, por exemplo, ganhou uma versão assim quase de orquestra sinfônica, para uma animação bem triste da adolescência do Kurt. É um documentário que eu recomendo para qualquer um. Não chegou no cinema ainda, não sei se vai chegar, ainda nem foi lançado no Brasil, é desse ano de 2015. Eu assisti na internet. Mas assim, qualquer um que tenha tido algum contato com o Nirvana vai considerar interessante o documentário. Mas assim, pelo fato dele só ter 2 horas, ele não consegue aprofundar tanto quanto a biografia aprofunda. E foi justamente por isso que eu peguei a biografia, porque eu queria ter um contato maior com a história do Kurt Cobain. Essa foi basicamente a primeira biografia que eu li na minha vida. Pra quem tá acostumado a ler biografia, pode até me explicar melhor isso, mas é uma coisa que eu imagino que você tenha que ter um mínimo de identificação com a pessoa para poder gostar da biografia. Eu tenho uma grande identificação com Kurt Cobain, sempre tive desde a adolescência, então pra mim ler a biografia dele foi uma experiência muito gostosa. Eu não sei se isso aconteceria com uma pessoa que não tem essa identificação, mas quem tá mais acostumado a ler biografia talvez saiba explicar isso, porque eu sinceramente não sei explicar. Mas assim, falando especificamente da biografia, a biografia ela tem 450 páginas mais ou menos, a leitura é bem fluida. O jornalista que escreveu essa biografia, ele entrevistou mais de 400 pessoas para escrever a biografia, então tá bem completa. Mas assim, pelo fato de o Kurt Cobain ser uma figura tão melancólica, a biografia às vezes ganha esse mesmo tom. Então às vezes a dificuldade da leitura não tá no digamos assim, no literário, tá no psicológico, porque é muito difícil digerir toda essa tristeza, toda essa melancolia que envolve a vida do Kurt Cobain. Então, falando um pouquinho do Nirvana, pra quem não conhece, o Nirvana é uma banda de rock que ficou bem famosa no final dos anos 80 e que está inserida num estilo de música que chama grunge. O grunge ele surgiu mais ou menos no meio da década de 80, ao redor de uma gravadora que chama Sub Pop, que estava sediada em Seattle, nos Estados Unidos. Então essa gravadora ela lançava essas bandas que tinham um estilo musical bem próprio. Dentre essas bandas está o Nirvana, o Soundgarden, que é bem famoso,
e uma banda que eu não conhecia, que chama Mudhoney. Então, esse novo movimento musical começou ao redor da gravadora em Seattle, nos Estados Unidos. O grunge ele é marcado por letras melancólicas, tristes, cheias de raiva, cheias de revolta contra a sociedade, e você tem um som de guitarra distorcido, é um som bem pesado. Engraçado que na biografia a gente descobre que o Kurt não gostava dessa denominação grunge. Ele achava que isso era a coisa de jornalista inglês que tinha inventado. Mas a gente, durante a biografia, vai descobrindo que o Kurt teve alguns problemas com essa gravadora, a Sub Pop, pelo fato de ela ter explorado tanto o Nirvana. O Kurt conta, por exemplo, em um determinado momento que ele chegou a fazer por volta de 40 shows em 50 dias numa turnê na Europa, que é uma turnê que, inclusive, é a turnê que dá nome ao livro. Mais Pesado que o Céu é o nome dessa turnê, porque, além do som do Nirvana ser pesado, eles dividiram o palco com uma banda chamada Ted, e o vocalista dessa banda era ou é, não sei, obeso, bem obeso. Então a turnê recebeu esse nome, Mais Pesado que o Céu. E aí o Kurt conta que ele teve que fazer mais ou menos 40 shows em 50 dias. Eles tinham que viajar todas as noites. Então ele ficou muito marcado por essa exploração que a Sub Pop exerceu sobre o Nirvana. Nessa época ele começou a comer muito mal durante as turnês, e isso agravou o problema de estômago dele que ele já tinha. E ele disse que ele passava muito mal, vomitava, às vezes chegava a vomitar sangue. Ele conta que ele passou 5 anos sofrendo de dores tão fortes no estômago que ele pensou em se matar. Inclusive, ele diz que esse foi um dos motivos pelos quais ele acabou usando heroína, porque ajudaria a ele com a dor. Mas além da biografia, a gente sabe que o histórico de Kurt com a droga é muito antigo. Ele usava maconha durante toda a adolescência, todos os dias praticamente, e quando ele era pequeno ele foi diagnosticado com aquele transtorno que a pessoa fica super agitada e tal, e aí ele tomava Ritalina, ele chegou a tomar Ritalina durante a infância. O Kurt ele nasceu em Aberdeen, que é uma cidade bem pequenininha no estado de Washington, nos Estados Unidos, e ele cresceu feliz, até que veio o divórcio dos pais dele. E esse divórcio dos pais dele é um marco tão grande na carreira dele que a gente encontra referências a esse divórcio até mesmo numa das últimas músicas do Nirvana, que já é do último CD, que é Serve the Servants. E ele fala assim que that legendary divorce was such a bore. Então esse divórcio marca a fase em que Kurt começa a ter uma vida muito ruim. Os pais dele brigavam muito, mas além disso, ele começou a não ter mais uma casa. Ele não ficava na casa da mãe, porque ele tinha problemas com o padrasto. Ele não ficava na casa do pai, porque ele tinha problemas com a madrasta. Então ele acabou vivendo na casa de tio, de avô, de parente, até que chegou um determinado momento da vida dele em que ele foi morar literalmente na rua. Na varanda de um amigo, na garagem de um amigo, na sala de espera de um hospital, no corredor de um prédio. Essa fase da vida dele, ele lembra com tanta tristeza que tem uma música do Nirvana que chama Something in the Way, que fala de uma pessoa que está morando embaixo da ponte. Todo mundo é unânime em dizer que o Kurt não chegou a morar literalmente embaixo da ponte, mas essa música ela tem menos uma verdade factual e mais uma verdade emocional. Porque o Kurt ele sentia como se ele tivesse literalmente morado embaixo da ponte. Isso é uma característica muito forte no Kurt que a gente vê ao longo de toda a biografia. Ele tem histórias em que a verdade é simplesmente emocional e não factual. Tem uma história da adolescência dele, por exemplo, em que ele foi encarregado de se livrar de algumas armas que eram do padrasto dele, porque a mãe tinha muito medo do que poderia acontecer se o padrasto tivesse acesso àquelas armas. E aí ele vende as armas e ele troca por um amplificador. Quando ele vai depois narrar essa história para os jornalistas, ele diz que ele trocou as armas pela guitarra dele. Então é uma maneira de ele simbolizar aquela verdade emocional, de transformar armas em música. Era uma forma de ele pegar toda a violência que existia na infância e na adolescência dele e se transformar no artista que ele viria a ser.
Inclusive, essa mania dele de aumentar as histórias ou de inventar histórias fez com que ele criasse um alter ego pra ele mesmo, que é Kurt, ou seja, um D antes do T. E as pessoas dizem que o Kurt ele tinha essa personalidade bem complexa, bem paradoxal, às vezes bem contraditória. Um produtor mesmo fala que o Kurt vivia reclamando da atenção que a mídia dava pra ele reclamava do excesso de foco que a MTV colocava sobre ele, mas ao mesmo tempo o produtor se lembra do Kurt ligando pra ele de madrugada e perguntando por que os clipes do Nirvana estavam tocando tão pouco na MTV. Então ele tem essa personalidade assim, confusa, caótica, que a gente vê tanto no documentário quanto na biografia. Os desenhos que a gente vê no diário dele são todos desenhos assim muito assustadores, muito macabros. Ele tinha muita obsessão pelas funções orgânicas, biológicas do corpo humano, principalmente estômago, e isso devia vir dos problemas estomacais dele. Então o vômito era uma grande obsessão para ele, vomitar sangue era uma grande obsessão para ele, urinar, defecar, tudo isso eram coisas que ele se interessava e a gente encontra muito nos desenhos dele. Uma das músicas mais famosas do Nirvana, que é Heart Shaped Box, que ele escreveu pra Courtney Love, ele fala que ele quer comer o câncer dela. Então é uma forma bem enviesada de dizer que ele ama a Courtney, né? Sempre com esse jeito macabro dele. Eu acho que assim, tanto a biografia quanto o documentário, eles conseguiram captar bem essa personalidade carismática do Kurt. Ele era assim, extremamente bonito, isso é uma coisa que de cara já atrai, né? Mas ele era também muito triste e ele tinha essa característica de fazer com que as pessoas amassem ele, fazer com que as pessoas quisessem cuidar dele. Então, tanto a biografia quanto o documentário conseguem captar bem isso. E não é à toa que ele se tornou um ícone para uma geração, porque essa personalidade carismática dele acabou movendo multidões, né? Então, o que mais que eu posso dizer? Para quem se interessa pelo Nirvana, eu posso dizer que depois que eu assisti o documentário, depois que eu li a biografia, eu baixei a discografia do Nirvana e aí eu comecei a escutar as músicas todas de novo. E quando você compreende melhor a vida do Kurt Cobain, as letras das músicas ficam muito mais claras, se torna uma experiência completamente diferente. Eu até marquei aqui pra vocês um trecho de uma entrevista que o Kurt Cobain deu uma vez, ou ele fez um desabafo para o produtor, não me lembro muito bem, em que ele fala assim, por que nesse inferno jornalistas insistem em fazer uma segunda análise freudiana das minhas letras, quando 90% do tempo eles as transcrevem incorretamente? E isso sempre foi uma característica do Nirvana, tentar compreender as letras das músicas, que são super obscuras, super enigmáticas, causam aquelas brigas interpretativas terríveis entre os fãs do Nirvana. E uma coisa engraçada, o título da letra nunca tem a ver com a música, mas assim, com certeza muita coisa vai ficar clara para o fã depois que ele tem acesso à vida do Kurt. São feitas duas críticas a essa biografia. A primeira crítica é que essa biografia foi autorizada pela Courtney Love. Então as pessoas dizem que a imagem dela ficou muito suavizada nessa biografia. Eu não sei até que ponto a imagem da Courtney Love foi suavizada na biografia, porque a sensação que eu tive lendo é de uma pessoa completamente maluca. Ela usou heroína até o 3º mês de gravidez e ela confessa isso. Ela passou não sei quantas vezes pela reabilitação por vício em heroína, então a gente sabe que o Kurt viciado em heroína, junto com a Courtney, que também era viciada em heroína, não podia dar o que prestasse, né? Óbvio. E assim, o que a gente tem na biografia talvez um foco na personalidade divertida dela, porque assim, não tem como não dizer que a Courtney não é engraçada, né? Mas assim, não foi um problema pra mim. Eu não saí da biografia achando que a Courtney é uma santa, de forma alguma. E a segunda crítica que é feita a essa biografia é que existem algumas partes ficcionais dentro da biografia.
Então, por exemplo, o suicídio do Kurt é literalmente narrado. O Kurt entrou, fez isso, fez aquilo e tal. E as pessoas criticam muito isso. Porque, obviamente, o Kurt estava sozinho naquele momento, então ninguém sabe o que aconteceu. Não foi uma coisa que me incomodou. Porque eu sei que quando eu tô lendo uma biografia, eu não tô recebendo 100% de verdade. Tem algumas coisas ali que são editadas, né? Então não foi uma coisa que me incomodou. Mas tem também outro momento ficcional na biografia, que é a primeira vez do Kurt Cobain com uma mulher. Também tem uma narrativa. Mas, assim, até o próprio documentário, quando ele traz animações baseadas nos diários do Kurt, eles têm, claro, também um pouco de ficção. Eu não vejo isso como uma coisa necessariamente ruim, porque a gente sabe que a não ficção tem um pouco também da mão de quem tá editando, né? Enfim. Então essas são as duas críticas feitas à biografia. Para os fãs do Nirvana, eu encontrei na biografia várias referências a livros que o Kurt leu. Então eu tava pensando em fazer uma espécie de desafio Nirvana. Se alguém quiser participar, me informa aqui embaixo e eu gravo um vídeo só pra dizer quais são os livros mencionados no documentário. Não são muitos, acho que são 10, 15 no máximo. Então talvez fosse interessante entrar um pouquinho mais na cabeça do Kurt através dos livros que ele faz referência durante a biografia. Ah, eu esqueci uma curiosidade. Tem uma música do Nirvana, que eu acho que é uma das minhas favoritas, que chama Lithium, que começa assim: I'm so happy, 'cause today I found my friends, they're in my head. E traduzindo livremente seria assim: eu estou tão feliz porque hoje eu encontrei os meus amigos, eles estão na minha cabeça. E essa música é uma referência a um amigo imaginário que o Kurt Cobain tinha durante a infância. E a curiosidade é que a carta de suicídio dele foi escrita para esse amigo imaginário. Vejam só. Então é isso. Beijo.